Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão de física com vocês. E eu vou resolver a questão que eu deixei lá no meu Instagram, tá? Deixei, eu acho que sexta ou sábado, e eu vou resolver ela aqui com vocês, beleza? Deem pausa, tente ler, tente entender, resolver a questão, tá? E depois prossegue no vídeo e veja como eu fiz, beleza? Então, bora lá. Tá aí a questão na tela, tá uma questãozinha bem legal aí do Moisés, né, de física básica. E então eu vou fazer o seguinte, né? Tem uns dados aí, se você já leu, eu não vou ler, tá? A questão inicialmente ela pede aqui: qual é a leitura da balança de molas, né? Então eu vou analisar primeiro aqui esse meu sistema aqui, já que ele está todo em equilíbrio, né? Eu vou analisar esse sistema aqui inicialmente. Então, para responder a letra A, nós vamos ter aí o seguinte. Olha só, reparem, eu tenho um bloco imerso num fluido aqui, esse fluido é a água, né? E sobre esse bloco, então, eu tenho algumas forças atuando. Já que ele está parado, a soma das forças sobre ele necessariamente deve ser igual a zero. Então, bora lá. Antes de prosseguir, eu vou definir o seguinte. O meu eixo positivo é para cima aqui, tá? Então, aqui é o meu eixo positivo. Beleza? O sentido positivo do eixo, quer dizer. Então vamos lá. A força elástica ela aponta para cima, então ela vai ser positiva, que é a força da mola ali, né? Opa, força elástica. Qual a outra força que está atuando? Como o bloco está imerso no fluido, que é a água, então eu tenho um empuxo também, né? Mais o empuxo que está apontando para cima, menos o peso do bloco. Tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza. Então já que eu quero saber o que a balança de mola lê, então eu quero encontrar o que a força elástica me diz. A força elástica, então nesse caso vai ser igual a peso menos o empuxo. Tá? Beleza, então bora lá. Não sei aqui até o momento quem é o peso e nem quem é o empuxo, né? Vamos lá, para a gente encontrar a força peso, né? Lembrando que ali a balança ela está calibrada em quilograma-força, né? Quilograma-força. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse quilograma-força aí, que é uma outra unidade de medida de força, né? Então bora lá. A força-peso vai ser massa vezes aceleração, então eu preciso da massa do cubo, né? Eu tenho as seguintes informações. Eu sei que ele é um cubo de aço com 5 centímetros de aresta e essa é a densidade dele, né? Então a massa do cubo, ela vai ser dada pela densidade vezes o volume. Então vai ficar 7,8 vezes o volume, que é 5 ao cubo, né? Como é um cubo de aresta igual a 5, então eu vou ter esse valor aqui, né? Quando eu fizer essa conta aí, o peso vai ser de 900, esse resultado aqui vai ser 975 gramas, tá, gente? 975 gramas, que é igual a 0,975 quilogramas. Beleza? Pronto. E o empuxo? Bom, o empuxo, né, ele vai ser igual à massa que o cubo deslocou vezes a gravidade. Então vamos lá, a massa, vou chamar aqui de mD, que é a massa deslocada pelo fluido. Vai ser o volume dele vezes a densidade da água. A densidade da água vai ser de 1 grama por centímetro cúbico vezes 5 ao cubo, né? Que vai dar 125 gramas aqui, que é 0,125 quilograma. Beleza? Então bora lá. Olha só, essa balança ela está graduada em quilograma-força, né? Como a própria questão diz aqui, ela está calibrada em quilograma-força. Então o que acontece? A relação entre quilograma-força e o Newton é dada pela seguinte relação aqui, ó. 9,8 newtons
é igual a 1 kg-força, tá? Essa é a relação entre Newton e o quilograma-força. Então, repare que se eu for usar essa relação aqui, o quilograma-força ele é numericamente igual à massa do corpo, tá? Então, eu posso afirmar aqui o seguinte, que o peso é igual, nesse caso aqui, é de 0,975 kg força e o empuxo é igual a 0,125 kg força, tá? Já vou fazer com essas unidades aqui, porque a unidade que ele fala que a balança está calibrada, né? Está graduada. Então, bora lá. Resolvendo aqui embaixo, eu vou ter o seguinte. Força elástica vai ser igual a 0,975 menos 0,125, né? Fazendo aí rapidão na calculadora científica, a gente vai obter o seguinte, que a força elástica ali vai ser de 0,85 kg força, tá? Para transformar para newtons, basta multiplicar aí, né, por 9,8, tá? Pronto, resolvida a letra A. Vamos lá, letra B. Na letra B, ela quer saber qual é o valor dessa massa M aqui. Se eu quero saber o valor dessa massa M, olha só, o meu sistema ele está em equilíbrio, ou seja, ele não está girando, não é verdade? Então, a massa Mzinho, ela tem que ser igual à massa do outro lado ali, não é verdade? Eu sei que a massa do recipiente com o fluido, cadê aqui, ó? A massa total do recipiente e o fluido, que no caso é a água, é de 1 kg. Tá? Então, eu vou chamar de M. R é igual a 1 kg. Só que olha só que interessante. Eu tenho o bloco ali. Não é verdade? Eu tenho um bloco imerso na água ali. Então, eu vou ter que fazer a seguinte consideração. Imagine o seguinte, esse bloco ele está em repouso, ou seja, ele está parado. Então, o que acontece? É como se a massa que eu tivesse colocado ali dentro da água fosse igual à massa deslocada pelo bloco, né? E essa massa deslocada pelo bloco vai me dar justamente o peso do fluido deslocado pelo bloco. E esse peso do fluido deslocado pelo bloco é justamente o empuxo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar como a massa total vai ser a massa do recipiente mais a massa do fluido deslocado, que eu vou colocar de MF, que eu já calculei, né? Que é de 0,125 quilogramas. A ideia é essa, tá, galera? Então, bom, vamos lá, resolver aqui. Letra B. Como o meu sistema ele está em repouso, a soma dos momentos deve ser igual a zero. Então, para calcular os momentos aqui, eu vou fazer o seguinte. Para calcular os momentos aqui, eu vou definir, tanto faz eu definir, tá, gente? Para um sentido ou para outro, mas eu vou definir o seguinte. Esse é o meu sentido positivo, tá? Esse é o meu sentido positivo. Então, essa minha massinha, ela me dá um momento positivo, um torque positivo. E nesse lado aqui eu tenho um torque negativo. E então, como o meu sistema está em equilíbrio, a soma dos momentos, ou seja, o momento resultante deve ser igual a zero. Tá? Então, bora lá. Quem vai ser o momento resultante? Vai ser Mzinho vezes G, vezes a distância dele até o eixo, né? Que seria o braço da força ali, que eu vou chamar de D. Menos, nesse caso aqui, ó, vai ser a massa total vezes a gravidade aqui, né? Que vai ser de 1
mais 0,125 vezes G, vezes a distância, o braço, né, da força. Então, de cara, galera, a gente pode perceber que o seguinte, G vezes D cancela aqui, e G vezes D cancela aqui. Então, facilmente nós podemos obter o seguinte resultado, que a massa é igual a 1,125 quilogramas, né? Porque tá tudo em quilogramas isso, quilogramas. Tá? Então tá aí. Questãozinha bem legal, uma questãozinha bem da hora, tá? O lance aqui é o seguinte, a letra A ela é fácil. Na letra B, você tem que entender que a massa ali do lado do meu recipiente vai ser a massa do recipiente, mais o fluido, que é a água, mais a massa que eu tô colocando ali, entre aspas. Tá? É como se o fluido ele percebesse que eu estou colocando uma massa igual a massa deslocada pelo próprio fluido. Beleza? Galera, é isso aí. Questãozinha bem legal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima questão, galera. Valeu!